A paz do Senhor Jesus venha até você para mais uma reflexão bíblica. Então, nesse vídeo nós estaremos fazendo essa reflexão bíblica: Jesus, o carpinteiro. Nós vimos na Bíblia mais de 80 nomes e títulos dados ao nosso Senhor Jesus. Mas nós vamos estar fazendo uma pequena análise sobre esse título, chamando de o carpinteiro. Primeiro a gente vê no Evangelho escrito por Mateus, que o chama de o filho do carpinteiro. E a gente vê no Evangelho de Marcos, chamando de o carpinteiro. Esse título ele sai depois que Cristo ele volta do batismo nas águas, onde ele também foi batizado com o Espírito Santo. E diz a Bíblia que ele volta fazendo milagres, orando pelos enfermos, anunciando o evangelho de arrependimento a todos que ali o ouviam. E chega até a sua cidade, o ambiente que ele cresceu, onde ele morava, posso dizer, onde ele habitou. E chega anunciando, chega pregando, chega orando pelos doentes, os enfermos, sendo curado. E diz a Bíblia que palavras de sabedoria saía da sua boca e maravilhas eram vistas pelas mãos do nosso Senhor, a ponto que ali os próprios irmãos de Jesus, a gente vê mais na frente nos evangelhos, que até os seus irmãos não acreditavam nele. E ali a gente vê que os judeus, ali os moradores da onde Jesus cresceu, se escandalizaram de ver Cristo falar com tanta sabedoria e ver tantos sinais, tantas virtudes saindo dele, maravilhas que eram feitas pelas mãos do nosso Senhor, a ponto de se escandalizarem com ele. Por isso que quando lançaram esse título, quando lhe deram esse título, chamando de o carpinteiro, isso foi uma forma de desprezar, uma forma de desvalorizar ao nosso Senhor Jesus. Tudo que ele falava e tudo que ele fazia, quando mencionaram dizendo, mas não é esse o filho do carpinteiro? Dizendo, da onde veio tanta sabedoria? Da onde veio esses sinais, essas virtudes, essas maravilhas? Isso foi fazendo desprezo ao nosso Senhor. Mas diz a Bíblia que ele não se abate com isso. Em Marcos diz que ele se escandaliza de ver a atitude do povo e até da sua família para com ele, a ponto dele dizer, realmente o profeta não tem honra a não ser na sua casa, na sua parentela e na sua cidade. Mas diz a Bíblia que ele não se abate e continua, porque o texto diz em Marcos 6 que ele não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade. Quer dizer que os milagres foram feitos, foram realizados. Ele não parou, ele prosseguiu na chamada, naquilo para que ele veio, naquilo para que ele foi enviado. Ele não se abate. E a gente vê que lá na frente, depois os seus irmãos se convertem e muitos dos judeus o reconheceram como o Senhor, como o Salvador. A gente vê que esse título, que foi um título dado de desprezo, desvalorizando ao nosso Cristo, veio depois de tantas maravilhas realizadas por intermédio dele. Sabe que eu achei também um título dado que foi aos discípulos e depois do batismo com o Espírito Santo. Ali em Atos capítulo 2, quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, diz a Bíblia que eles começaram a falar em outras línguas, glorificando a Deus em vários idiomas. E diz a Bíblia que havia um judeu de todas as regiões e ouviram os discípulos falando, glorificando a Deus em seus próprios idiomas, a ponto que eles ficaram escandalizados e disseram assim, mas não são esses galileus? Olha o título que deram por discípulos naquela hora. Outros foram mais brutos e disseram, mas eles estão tudo bêbado para estar falando a essa hora da manhã, 9 da manhã, falando assim. Então a gente vê
que existem títulos que foram dados, né, ao Senhor Jesus, aos discípulos, com forma de desprezar, com forma de descaso com a ação de Deus na vida deles, ou a ação de maravilhas que estava acontecendo através deles. Então a gente vê que o Senhor Jesus passou desprezo, né? Fizeram descaso dele. A gente vê os discípulos também tomando o mesmo caminho. Então eu acredito que não será diferente para nós. Quem sabe aonde você hoje mora, onde você vive, as pessoas te desprezam pela forma que tu prega, pela maneira que tu trabalha, a forma que tu age. Mas eu venho nesse vídeo te aconselhar e te fortalecer, dizer, continua, não te abate, né? Eu não sei que títulos estão dando para você. Eu já recebi vários, mas eu não sei que títulos estão dando para você. Mas faça que nem o Senhor, continua fazendo a obra. Faça que nem os discípulos, continua anunciando o Evangelho. Eu tenho a certeza que um dia todos irão entender o ministério de Deus na tua vida. Então, Deus abençoe, um forte abraço, em nome do Senhor Jesus.